Boa tarde, gente. Tudo bom? Estamos aqui com mais um Feng Shuizando. Aproveitem agora, viu? Porque essa semana a gente encerra essa temporada, né? Olha só, Feng Shuizando, as salas de estar e jantar é o nosso tema de hoje, gente. Vamos fixar aqui, é sempre uma novelinha, né? Tudo bem, pessoal? Estão animados para a última semana? A semana que vem não vai ter mais o nosso cafezinho, né? Eu vou sentir bastante saudade, vou sentir bastante falta. Então, bora aproveitar essa semana, não é? Pessoal, hoje então a gente vai falar das salas, tá? Vamos concentrar com sala de estar, sala de jantar. Então, lembrando vocês que vocês podem chamar aquela pessoa que depois vai te falar assim: ai, por que você não me avisou? Né? Tô decorando a casa, ou eu adoro Feng Shui. Então, ó, tem um aviãozinho bem aqui assim, tá? Vocês estão vendo? Esse aviãozinho é para você compartilhar a live. Já tá aí com o tema e tudo. Então, bora fazer isso, né? Eu gosto daquela definição que a Nanda Pérez dá, que ela fala que quem compartilha é uma pessoa abundante. Então, já que a gente tá falando de Feng Shui, né? Vamos abundar. É isso, pessoal. Então, olha, eu quero começar agradecendo todo mundo que entrou na nossa live no sábado, a live que eu faço com a Thaís Godinho, foi muito legal. A gente faz agora aquela nossa talk, né, nossa conversa de sábado. E aí tá sendo tão gostoso porque tá sendo uma forma muito prazerosa da gente passar essa temporada em casa, quarentena, né? Então assim, a gente tá muito focado em casa, em tudo que a gente pode fazer para agradar mais ainda a nossa casa, enfim. E eu tô altamente influenciada pelo Feng Shuizando. Essa semana até fiz umas compras virtuais, claro, né? Algumas coisinhas que eu estava precisando para minha casa, para ela ficar mais organizada, para ela ficar mais bonitinha, né? Assim, estou mimando a minha casa e vocês estão fazendo parte do processo, né? É muito bom. A gente acaba ensinando aquilo que a gente precisa mais aprender. Então, se eu trouxe essa série do Feng Shui é porque certamente eu estava também precisando conversar bastante sobre isso e olhar para minha casa com mais amor ainda, com mais gratidão, abençoar muito, né? E deixar ela mais gostosa, porque a gente não sabe, uma hora isso vai passar, né? Mas que hora vai ser, a gente ainda não sabe. Então, e olha, isso é para a vida, né, gente? Você está fazendo uma cura, uma ativação, você não para mais. Olha, eu desde 2006 eu venho fazendo coisas na minha casa. De vez em quando eu dou uma paradinha, daí depois eu retomo, que é o que está acontecendo agora. Feng Shui, gente, é para sempre, sabe? Isso é super importante, esse conceito. Bom, lá no começo do Feng Shuizando, quando a gente ainda estava falando de entrada da casa, né? Aí a gente comentou que tinha aquela linha divisória do sagrado, né, para dentro de casa, com o profano, que é o para fora de casa. Eu me lembro que eu comentei com vocês assim que é super importante a primeira impressão que alguém tem da sua casa. Super importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, já desde aquele hall de entrada, aquele mais conhecido, né, profissionalmente como vestíbulo, é aquele espaçozinho que fica muitas vezes, né, entre a porta da entrada e a sua sala, tá? Ou o primeiro cômodo da sua casa. Mas a grande maioria
principalmente dos apartamentos mais novos, é assim, você abriu a porta, você já está na sala, tá? E aí a gente tem uma configuração de sala, hoje em dia se faz muita sala já se comunicando com a varanda. Muitas vezes quando você entra, acaba dando de cara com um sofá, tá? Com um sofá ou os estofados, ou como você costuma chamar, de costas para quem chega. Então eu vou lá, abro a porta do apartamento, super simpática, recebendo a pessoa com todo carinho, porém o meu sofá tá de costas para a pessoa, como se ele tivesse emburrado, sabe? E isso não é bom. Acontece algo subliminar mesmo, que a pessoa que olha para aquele sofá fala assim para o anfitrião: olha, eu não vou nem entrar, só vim te deixar isso, só vim fazer tal coisa, já estou descendo, nem deveria ter subido. Muitas vezes, se a pessoa pode, ela nem entra na sua casa. Agora, se ela foi te fazer uma visita, tal, fica uma coisa incomodando a pessoa, como assim, puxa, eu não devia ter vindo. Eu acho que teria sido melhor ter adiado essa visita. Eu acho que essa pessoa estava ocupada. E, na verdade, não é nada disso, né? O anfitrião, a anfitriã, tá ali de boa, é o bendito do sofá. É o sofá que dá as costas. Então, o problema são as costas do sofá. Então, por isso que eu já ensinei até para vocês uma cura. Pode anexar ali junto às costas do sofá um consolezinho, uma mesinha, tem até um tipo de buffet mesmo que é baixinho. Às vezes é um banco, às vezes é um buffetzinho, uma estante bem baixinha. É alguma coisa que você vai colocar ali nas costas do teu sofá. E assim, põe uma peça bonitinha. Eu aconselho fortemente a colocar uma coisa colorida, porque em geral os sofás são neutros, tá? Agora, claro, se o teu estofado é estampado, já tem muita informação, aí você vai colocar uma peça neutra. Mas assim, essa peça ela tem que ficar visível. E você não vai economizar com a decoração que você vai colocar ali. Quando eu digo não vai economizar, não estou querendo que você gaste rios de dinheiro, mas eu quero que você capriche nas peças que você vai colocar ali, porque elas têm que dar as boas-vindas para quem chega, tá? Tem que ser coisa chamativa, bonitinha. Então, assim, coisas que falem de você, porque, como eu digo, a nossa casa é o nosso memorial, né? Vamos supor que você tivesse no banho e tivesse dito para a portaria que a pessoa podia subir, que estava tudo ok, a porta do meu apartamento está aberta, eu não estou podendo atender nesse momento. A pessoa, ao entrar, ela pode ficar até insegura se ela ainda não conhecer bem ou não conhecer a sua casa, mas se ela abrir a porta e olhar aqueles objetos decorativos, ela falar, não, a casa dela é essa mesmo. Por quê? Porque a decoração está contando, né, quem é a pessoa que mora ali. Enfim, abuse de plantinhas. Olha, é muito bom colocar objetos dourados, sabe? Alguma estatuetinha dourada ou metálica, alguma coisa assim. Tem que ser coisa que faça sentido para você, sabe? Hoje em dia tem uns vasinhos decorativos muito bonitinhos para você colocar plantinhas dentro. Você pode colocar algum tipo de flor que combine ali. Vai muito do teu gosto pessoal, mas enfim, tem muitas pecinhas bonitinhas, né, hoje em dia.
capricha nas cores, pensa que isso daí tem que... A pessoa que olha tem que falar uau, mesmo que ela não fale, tá? Que ela pense, mas tem que ser uau. Então, a primeira coisa é acertar isso. Pelo amor de Deus, não deixa nada de costas para quem chega, tá? E se você for uma pessoa privilegiada, que o teu sofá tá de frente para quem chega, ele está abraçando aquela pessoa, dando as boas-vindas, capricha nas almofadas, sabe? Almofadas bonitas, diferentes, né? A gente sempre fala coisas assim, a gente não precisa gastar rios de dinheiro. A gente tem tantas coisas bonitas aqui no nosso país, né? Eu sou muito fã de chita, chitão. Às vezes uma costureira consegue fazer capas de almofada, fica tão bacana, você não vai gastar muito. E aquilo traz alegria, às vezes traz alguma lembrança de infância pra gente, fica muito interessante, né? Então, assim, pensa que a primeira impressão é a que fica, tá? Então, não jogue fora essa primeira impressão. Capricha, tá? E eu não tô nem olhando aqui se vocês estão comentando, perguntando alguma coisa, mas eu acho que tá tudo bem, né? Vocês já sabem que vocês podem ir comentando, não tem problema. Então, agradecer todas as pessoas que estão aqui com a gente. Quer chamar mais gente? Puxa uma cadeira e senta. Chama a galera para cá. Agora eu vou falar de uma coisa super importante. Dá uma olhada se existe um fator na sua casa, um alinhamento entre a porta da entrada, assim, quando você abre o apartamento, a casa, se bem nessa direção tem um janelão, tá? O janelão é pior, mas qualquer janela já compromete. Às vezes é uma porta-balcão, tal, ou uma varanda, né? Em geral é isso, ou é uma janela, ou é um janelão, ou é uma porta-balcão, ou é simplesmente uma passagem para uma varanda, ou até um pequeno terraço, alguma coisa assim. Então, faz esse raciocínio comigo. Se eu chegar na sua casa com uma criança, tá? Uma criança de uns 3 anos, e essa criança entrasse na nossa frente, sair correndo, e que você não tenha nenhuma tela protetora, tá? É perigoso essa criança despencar? É perigoso essa criança sair correndo, né, numa corrida mesmo, uma coisa acelerada assim, e parar lá na janela, na varanda e despencar? É um raciocínio meio trágico, mas é só para vocês entenderem o seguinte, que o Ti, às vezes ele consegue ser tão rápido, tá? Tão lépido assim quanto uma criança nos primeiros anos de vida. É nessa impetuosidade, né? O Ti, que é a energia vital, normalmente chega ali na porta da sua casa ou do seu apartamento. Aquela porta é a grande boca por onde a energia vai entrar, tá? Só que ao avistar na mesma linha, tem que ser assim, alinhado mesmo, sabe? Numa reta. Uma janela, uma varanda, um terraço, alguma saída, ele vai acelerar o Ti, como uma criança faria. Ele tem aquele tropismo, aquela atração. Então sai correndo e aí a gente tem um fenômeno assim. Você não tem estabilidade financeira. É como se o dinheiro entrasse na sua vida e despencasse janela abaixo, varanda abaixo, qualquer coisa abaixo, tá? Se eu tô falando, dando mais a ideia de apartamento, mas casa é a mesma coisa, é vapt-vupt, tem esse alinhamento de porta com janela, ai, a energia chega lá, toma um impulso e
tchau. E vai, não banha a sua casa com saúde, prosperidade, etc., que são as boas energias. Do jeito que entra, vai. E aí, é preciso, é necessário fazer uma cura, tá? Alguém tem essa configuração em casa, gente? Acho que a Carla tem, porque ela tá falando aí, socorro, né? Pois nesse caso, você tem que colocar entre a porta e a janela, você tem que colocar algum elemento que faça, assim, como se tivesse um adulto ali, tá? Então você vai abrir para mim, eu tô com uma criança, a criança sai correndo, mas nesse momento, seu marido, alguém, segura a criança e fala: peraí, me dá um beijo, que isso, você chegou agora. Então, dá aquela acalmada, tá? Então, nesse caso, a gente tem que colocar um elemento ali que vai ser como o adulto que vai segurar a criança e falar assim: pera um pouquinho, dança um pouquinho aqui comigo, vamos fazer, né, uma brincadeirinha aqui, me dá um beijo, tal, tal. Enquanto isso, a criança vai se acalmando. Quem costuma fazer isso com a energia, tá? Em primeiro lugar, eu recomendo planta. Um vaso bem bacana de planta, que não fique no meio do caminho, evidentemente, ele vai ficar numa parede, não tem problema, tá? Assim, uma parede que eu digo encostado, né? Numa parede. Ele vai ficar posicionado mais ou menos ali no meio do caminho, tá? Essa planta tem que ser de preferência uma planta, né, assim, frondosa, uma palmeira, pode ser uma rafis, pode ser uma palmeira areca. Você tem que ver ali uma planta, depois a gente vai falar de plantas, tá? Mas não hoje, mais pra frente. Mas assim, você tem que ver plantas que se deem bem com o tipo de luz que você tem na tua casa, tá? Tipo, é luz intensa, não entra luz solar, entra um período, depois não entra mais. Então, toda vez que a gente vai comprar uma planta, a gente tem que conversar com o vendedor, por isso que é bom comprar em lugares que as pessoas que vendam sejam devidamente informadas. Dizer: olha, eu tenho um lugar assim, assim para essa planta, ela vai ficar bem? Aí o cara falou assim: vai. Ou então, desde que você não coloque muita água, ou às vezes é o contrário, desde que você coloque água nela todo dia, cada 2 dias. Então tem que anotar, inclusive, que planta que é, porque às vezes você vai comprar um monte de planta, né? Então, eu costumava comprar umas plantas aqui no CEAGESP, tempos normais, né? E o senhor que vendia, ele falava tudo direitinho, inclusive esperava a gente anotar, tal, para... hoje em dia você pode também gravar, né, com o celular, tal, para não esquecer. Faz até um videozinho da planta, para você ver se aquela planta não vai sofrer na sua casa, tá? Agora, muitas vezes a planta pode ser artificial, muitas vezes pode. Nesse caso, não. Nesse caso, eu aconselho de fato que seja uma planta natural, tá? Então, planta viva não vinga, porque o apartamento fica muito fechado. Então, vamos colocar uma outra cura. Por isso é que, assim, isso é muito subjetivo, né? Isso é muito particular. O que para uma pessoa é maravilhoso, a outra fala assim: não, para mim isso não funciona como ela está falando aqui. Óbvio, se o apartamento fica muito fechado, essa planta vai fazer o que lá? Ela vai ficar doente, vai morrer. Então, para que a gente vai submeter a coitadinha a esse sacrifício, né? Pode ser um biombo? Olha, em alguns casos a gente fala que pode, tá? Eu já usei muito assim biombo em projetos. Nesse caso, eu precisaria ver como é, né, a planta tal.
Mas você pode também colocar no meio, aí teria que colocar no teto, tá? Um cristal facetado. Eu vou ver se em outras lives essa semana eu trago um cristal facetado para vocês verem. E esse tem que ser de 40 milímetros, no mínimo. E tem uns lindos desses importados, sabe? Swarovski, né? Eles não são muito baratos, tá? Mas assim, na internet você até acha umas imitações do cristal Swarovski por preço bem razoável, né? Aí assim, mas eu vou colocar uma imitação, é a mesma coisa? Veja bem, esse cristal facetado, ele não é um cristal de rocha, tá? Ele não é aquele cristal que você encontra garimpando na terra, alguma coisa assim, e aí lapida. Não. Esse cristal facetado que se usa no Feng Shui, que costuma ser uma bolinha ou uma gota, um coração, tem vários formatos, ele é um cristal fabricado. Inclusive, quando eu fui para Gramado, em 2017, o Léo, né, meu aluno da numerologia, levou a gente numa fábrica de cristal. Não sei se tem alguém da Serra Gaúcha ou alguém do Rio Grande do Sul que esteja aqui agora, pode falar. Tem uma fábrica de cristal, aliás, chama Cristais Gramado. É tudo de bom. E eles têm umas demonstrações de como eles fazem algumas peças, tal. E a gente assistiu até um videozinho de como se fabrica o cristal facetado. É uma liga de vidro com chumbo. Ó, Leriantes que é gaúcha, né? Então, são bolas fabricadas. A Madalena tá falando, são mesmo, tá? Ou bolas ou gotas. E nesse caso, gente, o que vale é a lapidação, tá? É a lapidação. Então, assim, quanto mais facetadinho ele for, melhor ele vai atuar. Então, repetindo para vocês, não é um cristal de rocha. A gente até, sabe que eu já vi cristal lapidado? Inclusive, a gente tem pêndulos, eu e a Érica, que são de cristal de rocha, devidamente lapidado, né? Mas não é para essa função, é para fazer pêndulo, para outras coisas, tudo bem, né? Alguns objetos decorativos, feito de cristal de rocha mesmo, cristal de quartzo e tal. Agora, nesse caso, o que vale é a lapidação, tá? Porque quando aquela energia sai correndo e bate no cristalzinho, ela vai ficar rodando ali, ela enfraquece modo de dizer, o que enfraquece é a correria que ela tá, né, a precipitação. Então, bateu ali no cristal, o cristal começa a dar ele vai difundir, ele vai distribuir aquele tinta, é uma coisa muito boa. Então, dá para colocar um cristal, tá? Mas aí o ideal é colocar no teto, né, com um fiozinho, um fio de pesca, tal. Existem alguns preceitos do Feng Shui que falam, tem que ser com uma linha vermelha, uma fita vermelha, com 9, 12 centímetros, sempre múltiplo de 3. Olha, isso tem um fundamento como se fosse um ritual, tá? Como se fosse um ritual. Mas na prática, o que funciona cientificamente é a lapidação do cristal, sabe? Então, até que altura? Olha, eu acho que para não atrapalhar uma pessoa mais alta, eu acho que 9 centímetros no máximo do teto até o cristal. Usar um fio de pesca, um fiozinho de silicone transparente. Na minha opinião,
Nada que você vai usar de cura no Feng Shui tem que deixar a sua casa parecendo um restaurante chinês ou uma lojinha de coisas esotéricas, sabe? Dá perfeitamente para a gente fazer uma harmonização usando coisas comuns, né? Então, por exemplo, esse cristal facetado, seja ele uma gota, uma bola, um coração, ele tem que ficar bonito. A pessoa tem que olhar para aquilo e falar: olha que lindo esse coração, que linda essa gota, que lindo isso. Inclusive, tem alguns cristais que não são brancos, não são cristalinos, transparentes. Eles são evidentemente transparentes, mas eles têm cor, né? Eu já vi amarelo, já vi verde. Assim, eu acho que vai do gosto da pessoa, né? Em alguns casos, quando a gente está falando de guá, setor da casa pelo baguá, tem alguns lugares que a gente fala para a pessoa colocar um cristal amarelo, que é no setor da saúde, é muito bom também. Porque o cristal sempre vai fazer isso, ele sempre vai ser um distribuidor de energia. Ele capta e aí a energia bate naquelas facetazinhas dele e começa a distribuir, sabe? Então é isso que é muito interessante, né? Então, no meio do caminho, a energia precipitada vai encontrar alguma coisa que vai, né, acalmá-la, tá? E aí você consegue aproveitar melhor o seu financeiro, o seu dinheiro, porque quem tem esse tipo de precipitação, às vezes tem até problemas de saúde, tá? De muita ansiedade, isso acelera as pessoas também. Mas o que pega mais ainda é um órgão chamado bolso, tá? Só bolso, onde a gente, né, onde os nossos pais, avós, tal, guardavam o dinheiro, né? Hoje em dia, bolso não tem tanta utilidade assim, né? No máximo para a gente colocar um cartãozinho de plástico. Bom, outra coisa, gente, as salas são espaços comuns, não é? A família toda frequenta, é diferente do quarto de cada um. Então, por exemplo, como eu falei outro dia, você tem um filho que é torcedor do Grêmio, um outro é torcedor do Internacional, né, Colorado. Um quer colocar uma coisa do time dele, o outro também quer. Então, essas coisas particulares, as preferências, os times e todas as outras coisas que são muito da gente, se a gente quiser ter alguma coisa, a gente vai ter no nosso quarto, se a gente dorme sozinho ou com alguém que goste também, tá? Na sala, tudo que for colocado, que for posto ali, tem que ser de comum acordo, para não causar conflito, correto? Então, assim, coisas com tendências muito pessoais, ideológicas, tal, é bom que fique em outro local. Então, o que vai muito bem na sala, em todas as salas, eu acredito que um tipo de decoração que não ofenda ninguém, né? E que eleve o astral da família. Então, por exemplo, vai ter quadros na casa? Beleza. Aí, de repente, alguém fala assim: vou colocar um quadro de palhaço, porque palhaço é uma coisa que traz alegria. Só que aí você tem um filho que tem medo de palhaço, ele tem algum trauma de infância, ou sei lá, tem muitas pessoas que têm esse medo, é até uma coisa estudada, assim, né? Tem até um nome, sei lá, eu acho que é até uma espécie de uma patologia, assim, a pessoa tem medo de palhaço. Pronto, você coloca o quadro de palhaço ali, já estragou tudo, né? Então, antes de colocar qualquer coisa, tá?
Léria, eu não vou falar que eu detesto palhaço, mas eu não teria nada de palhaço na minha casa. Não, também é uma coisa que não, assim, não me encanta também, né? E tudo que você coloca tem que ser bom para todo mundo, tem que ser alegre. Então, é bom sempre dar uma pesquisada. Quem já tem filho maiorzinho, assim, numa idade que já pode dar uma opinião, né? Então, por exemplo, tem gente, a gente vê muito isso quando a gente vai fazer projeto de Feng Shui e o atendimento é local, né? Você vai visitar o imóvel. Meu Deus, tem gente que bota cada cena em quadro que é de chorar, sabe? Assim, criança com aquela lágrima descendo, é, que mais? Ai, aquelas paisagens assim que tem um tipo de um porto que devia chamar Porto Solidão, assim, né? Aquele porto abandonado que parece que tá tendo uma ventania e os barquinhos estão todos batendo assim no porto. É uma paisagem assim desoladora. Eu não sei como é que alguém consegue colocar um negócio desse na parede e querer ainda ser feliz, né? Porque não dá. Ou você vai ser feliz ou você vai ter um quadro desse na parede, né? Ah, em relação aos cristais, então, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que, eu não sei se você entrou agora ou se você não entendeu quando eu falei, porque assim, eu não tô nem falando de cristal de rocha, tá? Os cristais mesmo de rocha, tem vários cristais que são muito bons você colocar na sala, né? Como é, uma calcita laranja, as coisas alaranjadas, verdes, elas sempre elevam. É assim, eu tenho um pouco de medo de ficar falando agora, porque, por exemplo, quando eu dou curso de Feng Shui, eu tenho um módulo só sobre cristais para ambiente, porque daí você vai usar coisa que é boa para todo mundo, né? Agora, o cristal que eu estava falando, nuvem rosa, é aquele cristal facetado, feito de vidro, sabe? Aí eu não sei o que que você acha que traz mais alegria, se for desse, né? Fabricado, tá? Mas tem com estrelinha, tem com coração. Aí vai de gosto, né? Como é uma coisa decorativa, às vezes o que é bom para legal para mim não é para você. Você tem que olhar. Na internet vende muito cristal facetado. Dão uma busca para vocês verem, tá? Agora, de elementos que trazem alegria, né? Ah, tá, drusa de ametista. Ah, as drusas são muito boas, né? Só que é o seguinte, sabe, Milene, eu vou ver se depois eu preparo um mini curso, alguma coisa para vocês, para a gente aprender a aplicar o baguá. Porque nesse Feng Shuizando eu não previ isso e agora o pessoal tá me pedindo. Então eu vou ver o que que eu posso fazer. Aí uma coisa gratuita, assim, quem quiser assistir. Porque eu uso muito drusa em determinados guás, né? Por exemplo, no guá da família, mas aí é uma outra concepção, tá? Agora, claro, num lugar onde a galera costuma se reunir, você ter uma drusa, a drusa, gente, é o quê? Ela tem uma base e os cristais parecem dedinhos. Não sei se vocês já viram, eles são várias pontinhas juntinhas, assim, né? Com a mesma base. Então, a drusa, ela te remete a uma ideia de família, de grupo. Então, aquilo é um efeito subliminar, sabe? Eu tô vendo a Aline. Tá bom, gente. Olha, isso aqui é uma drusinha de ametista, tá? A Érica fez a gentileza de trazer para cá. Eu gosto muito dessa drusa. Eu tenho, inclusive, essa drusa no meu banheiro, que é um lugar que precisa... A gente vai falar de banheiro amanhã. Precisa sempre estar transmutando energias, né? Mas vamos supor que eu cheguei de um lugar e eu acho
que eu cheguei meio carregada. Se eu quiser pegar o meu relógio e colocar aqui, sabe, um anel qualquer, é que essa drusa é pequenininha, tem outras maiores. Tudo que eu deixo meia hora em cima de uma drusa, aquele objeto é limpo energeticamente. Tá, não é uma situação como agora, tá? Então, tipo, pandemia, eu saio com esse relógio, eu chegando com ele, já na entrada lá da minha casa, eu vou limpar ele inteirinho com álcool 70, né? Aí é diferente. Mas se for coisa de energia e você colocar em cima da drusa, em meia hora ela limpa qualquer outro cristal ou qualquer objeto que caiba, evidentemente, sobre ela, né? Tá? Então é bem legal e tem drusas grandes. Eu vou mostrar para vocês depois. Eu tenho drusa maior que essa, inclusive. E acho que a Erika tá trazendo para mim. Ah, essa é uma outra, também de ametista, bem clarinha, né? Essa que eu uso para dar aula. Usava justamente para dar aula de Feng Shui. Né? Ela é muito bonitinha, essa drusa, tá? E elas são autolimpantes, com certeza. Porque alguns cristais são, né? A ametista, exatamente não. Mas quando ela tá numa drusa, é como a consciência grupal, né? A Gislaine, que está comentando, ela é minha aluna da mentoria. Tenho duas mentoradas minhas aqui hoje, a Priscila Firmino. Amo sua generosidade, ouvi você falar, obrigada, Pri. Olha, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu adoro meus alunos de qualquer curso, né? Mas essas meninas, elas estão comigo, ó. A Priscila, nossa, ela fez mapa comigo, não foi, Pri? Mapa da família, tal. Daí ela veio fazer meu curso de formação em numerologia cabalística. Hoje em dia ela está na minha mentoria. É uma faixa preta já, né? Em numerologia cabalística. Então o que eu ia falar para a Gislaine era justamente isso. Você vê como quando a gente está em grupo, um segura o outro, né? A gente vai mais longe. Ah, ela fez curso de Feng Shui também, a Priscila, isso mesmo. A gente vai mais longe, a gente vai mais forte, além de ter a questão da distância, a gente tem essa questão de um tá ali segurando o outro, né? Então, por esse motivo é que a drusa é autolimpante, né? É um cristal que tem uma energia muito forte nesse sentido, sabe? Ai, que bom! Vocês estão me animando já, daqui a pouco eu vou oferecer um curso de Feng Shui para vocês, mas eu quero ver se eu faço um módulo do Baguá, assim, aberto para todo mundo, para vocês poderem aprender também um pouco, né, dessa prática com o Baguá. Eu sou sincera, gente, para fazer um bom trabalho de Feng Shui, ou você chama um consultor mesmo, né, um profissional, ou você faz um curso que muitas vezes aquela pessoa acaba se tornando profissional de Feng Shui, porque é muito, é apaixonante, sabe? É muito legal, né? Eu acho que está na hora de eu dar curso de Feng Shui de novo mesmo, porque eu tô tendo tantos clientes meus, justamente depois que eu comecei a falar de Feng Shui, que estão querendo fazer novos projetos, são novas casas, tal, e eu tô assim, sabe? Administrando o meu tempo. Ó, a Érica fez a gentileza, ela me ouviu falar, isso é um cristal facetado. Vamos ver se assim, bem pertinho, vocês conseguem ver, tá? Isso é um cristal facetado. Ele é feito com vidro e chumbo, tá? Aqui, isso aqui é tudo lembrança do curso presencial de Feng Shui. Aqui é um amarelo, tá? Nem sei quem foi que foi a... Peraí. Como chama a menina? Pera um pouquinho.
Alguém perguntou para mim, foi a nuvem rosa, né? Me perguntou de cristal para trazer alegria. Olha, esse é um cristal muito legal, porque ele vai ficar assim. Ele fica sempre se mexendo. Vocês percebem como ele fraciona a luz? Isso aqui, se bater um sol num cristal desse, gente, ele faz arco-íris. Por quê? Porque quando ele decompõe a luz, né, digamos assim, ele fraciona, ele não é que separa, porque não é separar, mas assim, ele vai projetar o arco-íris, o espectro solar. Nossa, esse aqui tá até com preço, hein? A gente tinha umas alunas que elas levavam coisa para vender. Ó, esse daqui é um verde, olha que bonitinho. Que legal isso. A Érica tá abrindo o baú. Verde, amarelo. Esses são móveis, né? Deixa eu mostrar. Esse daqui é um móvel chamado também de fio de luz. Olha que linda essa gota. Tá? Tem umas coisinhas grudadas que não faz parte, tá? Era tipo coisa que... Esse vermelhinho aqui, acho que colou alguma coisa. Mas é só para vocês verem a gota. Nossa, a Érica descolou coisas aqui do além. Eu que adoro uma dança, né? Esse daqui é de bailarina. E olha que máximo isso. Agora, você bota uma coisa dessa lá no teto... Isso daqui engana qualquer energia, né, gente? Isso aqui é fácil de fazer. Você faz com MDF. Esse aqui, na verdade, foi a gente que fez para mostrar para os alunos que nessa época... Eu não sei se a Edviges está nessa aula hoje. A Edviges fez curso presencial, né? Ainda, acho que ela fez, porque ela fez vários cursos comigo, dava aula. Ai, a Érica trouxe até um baguá talismã. Olha aí, é que esse aqui... Olha que bonitinho. Esse que fica... Vocês estão vendo que tem um espelho? Esse aqui é um baguá bacana para... Essa aqui é a mala da Érica, tá, gente? Por isso que eu não mostrei para vocês antes. Esse que é bacana para colocar na porta da entrada, né? Ai, adorei, viu? Que você abriu a mala do Feng Shui. Que legal, gente. Tem umas coisas que... Faz tempo que eu não dou curso presencial. Bastante tempo, né? Então, beleza. Então, essa é a bolinha, tá? A famosa bolinha de cristal facetado, né? Bom, gente, então... até me perdi agora. A gente tava falando dos quadros, né? Das cenas feias e tal. Então, assim, eu não entendo como que algumas pessoas colocam coisa de criança chorando. A gente até já falou de fotos de pessoas falecidas, né? Eu sempre digo assim, depende da pessoa. Se ela olha para aquilo e é bom para ela, é legal para ela, ok. Agora, numa sala, precisa ver assim, é bom para você e é bom para todo mundo que frequenta a sala, né? Então, assim, tudo que possa transmitir alguma tristeza, algum medo, alguma angústia, precisa pesquisar com todo mundo da casa, tá? Porque é um espaço coletivo, né? Mas, assim, esses quadros com tempestade, com naufrágio, com aqueles casebrinhos, assim, que parece que mora uma pessoa bem velhinha, bem sozinha. Eu acho que absolutamente dispensável. Isso não traz prosperidade para ninguém, tá? A primeira coisa, gente, para uma pessoa ser próspera, ela precisa se sentir próspera. Aí sim. Por quê?
quando você se sente próspero, você atrai essa realidade, porque você vai manifestar fisicamente tudo que você pensa e que você sente. Se não tiver essa comunicação aqui, você nunca vai ver na tua frente aquele teu desejo realizado. Sabe, você tem que pensar no que você quer, ser muito positivo e se garantir, sentir que você merece aquilo. E assim, é muito bom ter coisas auspiciosas em casa, sabe? Tudo que é auspicioso, que é grandioso, que é bonito, aí sim, aí dá gosto, né? Então é uma decoração náutica, mas uma coisa bacana, sei lá, cada um gosta de uma coisa, né? Mas, assim, super importante que sejam coisas auspiciosas, para a gente se sentir próspero, né? E aí a gente vai chegar numa outra coisa, porque hoje em dia as salas, elas são espaços meio conjugados, né? Algumas pessoas, né, têm esse privilégio de morar numa casa que tem sala de estar, né? Uma sala de TV, de vídeo para assistir filme, alguma coisa assim. Tem uma sala para refeições, né? Que é o que as pessoas ainda falam, sala de jantar, mas que serve para todas as refeições. Mas nem todo mundo é assim, né? Eu, por exemplo, moro num apartamento que a minha sala, atualmente, ela é até uma academia, né? Então, ela tem um pouco de tudo. Ela tem TV, tem sofá, poltrona, mesa de jantar, louças, etc. Então, tem alguns livros, tem... Então, é um espaço só, tá? Às vezes é um espaço meio que em L, assim, existe uma separação, mas na verdade tá tudo junto, né? Bom, então a mesa de jantar é outro capítulo que a gente vai ter que conversar também. Primeira coisa, tem gente que é assim, por exemplo, durante a semana, come lá de qualquer jeito, pega, às vezes bota o prato na mesa, né? Ainda mais quem tem filho, dependendo da idade, não põe nem um joguinho americano, nada. Vem com o prato na mão, senta lá, às vezes nem senta, come no sofá, né? Isso não é auspicioso. A mesa de jantar, ela tem uma simbologia, todas as mesas, né? Isso se reporta até às lendas arturianas, né? Do rei Arthur e a távola redonda. Cristo tem até aquela famosa cena, né? Da Santa Ceia. Então, o comer junto, o desfrutar da alimentação juntos tem uma conotação de união familiar, de harmonia, sabe? E até de riqueza, porque eu já contei isso para vocês, como que os chineses encaram esse negócio de comida. O chinês fala assim, você tem comida para colocar na mesa? Nossa, como você é rico. Você tem? Não importa que seja feijão, arroz, uma salada, uma verdurinha. Puxa, quanta fortuna você tem, que sorte você tem. Você coloca 4 coisas diferentes numa mesa, né? Então, assim, e eu acho que eles estão certos. A gente tem que agradecer mesmo cada dia que a gente põe uma comida na mesa, né? E isso também é prosperidade. Mas, assim, procure, eu sei que é difícil, mas para você ter um bom Feng Shui, procure ter algum horário, alguma refeição. Não precisa ser todas, óbvio, porque, né, a gente não somos os Waltons, né? Não sei se vocês lembram desse seriado, que a família sempre estava juntinha ali, família feliz, né? Cachorro no chão né, aquela mesa e tal. Mas na medida em que for possível, juntar a galera, sabe? Mas é muito difícil, então faz isso 1, 2 vezes na semana, combina, é um dia sagrado, esse dia todo mundo tem que vir, né? É o dia da família conversar, botar as coisas, né? Assim, as histórias familiares em dia, cada um vai contar
como é que está vivendo o seu momento. Nesse momento específico agora, né, no planeta Terra, a gente não está podendo fazer isso com filhos que não moram mais com a gente, etc. Mas assim, vai passar, tá? Então que a gente tenha essa prática, ou com os filhos, com os nossos familiares que ainda estão com a gente, ou com aqueles que são muito próximos, às vezes não moram mais com a gente, mas é interessante você ter algum momento familiar e use a mesa para isso. A mesa tem vários aspectos que são muito interessantes, né? Você consegue fazer até uma homenagem para as pessoas, dependendo da forma como você arruma a mesa. É muito, muito bacana isso, né? E então, se você consegue sentar com a sua família uma vez por dia, seja para jantar ou para tomar um café da manhã, sabe? Não precisa ser aquela coisa da casa cor, mas faz uma mesa bonita, sabe? Serve um suco numa jarra bonitinha. Você tem uma louça bonita? Usa. Nada de ficar usando copo de requeijão, de massa de tomate. Sabe? Ou você recicla isso, doa para quem não tem uma louça mais bonita, né? Faça um uso específico, mas para você não precisa nem ser coisa cara, né? Hoje em dia você acha, tipo uns copinhos assim com pezinho, você vai pagar o quê? R$4, R$5, alguma coisa assim, uma unidade. É diferente de você pegar um copo, né? De, sei lá, um copo que você aproveitou de alguma coisa. Então, sabe, o prato, dá uma olhada nos seus pratos. Eles estão lascados, eles estão zoados, sabe? Assim, porque, claro, às vezes de cortar a coisa, o prato vai ficando feio, colocar na máquina de lavar a louça. Vai ficando feio, não é legal, não é próspero você comer olhando para alguma coisa que não tá bonita. Gente, eu não tô falando para entrar, sabe, na loja da Cecília Day ou qualquer coisa assim caríssima. Ai, compre o... Não, se você puder, ótimo, perfeito, né? Mas se os seus recursos são para entrar na americanas.com, qualquer coisa, comprar um aparelhinho de jantar simples, mas bonitinho, faça isso, sabe? Não espere... você já tem um, né? Você ganhou, guardou e tá usando aquele todo zoado. Então, bota esse negócio para baixo, vamos lavar essa louça toda e começar a usar. Gente, olha, eu tenho pensado muito isso. Ainda hoje eu estava comentando isso com a Érica aqui. Eu falei, eu estava falando, às vezes a gente tem umas coisas que a gente até esquece de usar, né? Graças a Deus a gente tem tanta coisa que você tem. Eu estava falando uma coisa boba, é um negocinho que eu tenho de espremer limão na salada, né? Porque às vezes você fica espremendo com a mão, aí tem que ficar limpando a mão. E esse negocinho você espreme limão sem tocar no limão. E aí eu peguei, falei para ela, nossa, fazia tanto tempo que eu não usava esse negocinho de espremer limão, é tão bom, né? Ai, preciso usar tudo, porque esse susto que a gente tá levando agora, a gente tá vendo assim, a vida é hoje, né? A vida é hoje. Então, para que a gente vai ficar guardando coisa, né? Eu adoro louças, eu tenho louças aqui que minha avó ganhou no casamento dela, imagina. Minha avó casou, nem sei mais o ano, mas foi no começo lá, sei lá, nos anos 30. Então, assim, pensa, é coisa que tem, sei lá, quase 90 anos, né? E os antigos, eles ficavam preservando, né? Eles guardavam para quando viesse uma visita, para quando um filho casasse. Gente, agora não tem mais para quando, é hoje, tá? Tá aí a Covid que, né, deu o maior susto, tá dando ainda em todo mundo. Então, assim, a vida é hoje. Vamos ter coisa bonita, usar as coisas que a gente tem. Só, que nem a Thaís fala, ficar só com aquilo que faça sentido pra gente. Em vez de a gente ter um monte de coisa, vamos compartilhar.
Tem gente, olha, eu me lembro uma vez, isso tem uns 7 anos mais ou menos, eu comecei a prestar atenção num aparelhinho que eu tinha a gente fala de jantar, mas é de tudo, né? De refeição, era um aparelho que comia no dia a dia. E os meus pratos estavam ficando meio feios. Eles começam a ficar meio acinzentados, assim, né? Aí eu peguei e separei todos os... Falei assim, não quero mais esses pratos, eles não estão mais bonitos. Eu peguei, fui descartar, só que eu falei, o meu zelador, naquele dia ele estava cobrindo o auxiliar, que costuma recolher o lixo no prédio, ele estava passando, e aí eu dei para ele e falei assim, olha, eu estou descartando esses pratos, só que eu deixei assim porque eu fiquei com medo de quebrar, né? Fica perigoso para quem vai manipular. Ele pegou, começou a olhar os pratos e falou assim, mas esse prato tá muito bonito. Aí eu fiz assim, falei, eu não estava gostando mais. Posso pegar para mim? Falei, faz o que você quiser. Aí ele ficou com todos aqueles pratos, né? Aí ele falou assim, nossa, outro dia veio o irmão da minha mulher aqui para São Paulo, a gente queria convidar ele para jantar, e a gente não convidou porque a gente só tem 2 pratos. Então, olha só, às vezes uma coisa que você tem demais, você não usa, etc e tal. Então, por que não doar para pessoas que estão querendo, estão precisando, vão... Né? Às vezes é assim, às vezes é uma coisa até que você não gosta, não tá arriscado, não tá nada, mas você fala assim, eu não gosto desse prato, não gosto desse copo, não gosto... Por causas variadas, né? Você ganhou de alguém, você não gosta da energia daquela pessoa, enfim. Então, põe para andar, tá bom? Pois é, gente, e tem aquela coisa também do espelho que eu já falei para vocês, é muito bom ter um espelho numa parede próximo à mesa de jantar que vá sempre mostrar o que você põe na mesa, então duplica, sabe? Então pode ser a comida, a própria comida que vocês estão comendo, pode ser uma fruteira bem bonita, olha, eu até anotei aqui, a maçã atrai boas amizades, a pera atrai energia positiva, o pêssego atrai saúde, a manga atrai alegria, laranja, mexerica, né, que aí no sul é bergamota, em alguns lugares é tangerina, esses cítricos atraem prosperidade, tá? Bom, gente, eu acho que por hoje é só, tô com medo de me alongar muito. Só queria dizer para vocês também que quem tem aquela luz que é alinhada à mesa, tá? Isso é uma coisa boa. Mesa iluminada corretamente é uma coisa auspiciosa, tá? E o teto no Feng Shui, ele simboliza o futuro. Então, deixa esse alinhamento bem no centro da mesa para sua família toda ficar alinhada, um ficar alinhado com o outro. Espero que você tenha gostado muito do programa de hoje. Eu vou ter que encerrar agora. Vai para os stories, tá? Se você não viu inteiro, veja a reprise. Daqui uns 3, 4 minutinhos já tá inteirinho lá. Gente, amanhã eu vou falar de banheiro, beleza? Conto com vocês. Beijo grande. Muito obrigada. Uma ótima semana. E amanhã, pela numerologia, tem um portal, tá? É o portal 55. Eu vou falar sobre isso no Instagram também. É um dia muito bom para fazer mandala, tá? www.mandaladosdesejos.com.br. Um beijo, gente!